Olá, meus amados irmãos. Hoje vou ler para vocês a interpretação do livro de Apocalipse, capítulo 15 e 16. Este é o vídeo número 2. O vídeo número 1 foi postado ontem, quarta-feira, neste canal. Pessoal, não liguei muito para minha voz. Eu tô um pouco rouco porque eu tô gripado. Esse tempo seco, a mudança de temperatura, afetou muito a minha voz ultimamente. Mas vamos lá. Ontem, na quarta-feira, no último vídeo, no vídeo número 1, eu terminei falando sobre aqueles que não se curvaram diante da besta. Eles estarão protegidos e cantarão louvores ao Senhor, enquanto a sua igreja guarda seu retorno para governar por 1000 anos. Assim, podemos entender do capítulo 5. Mas vamos continuar lá em Apocalipse 16, versículo 1, que diz assim, fala sobre as 7 taças. Diz assim: Então houve uma forte voz que vinha do santuário dizendo aos 7 anjos: Vamos derramar sobre a terra as 7 taças da ira de Deus. O primeiro anjo foi e derramou a sua taça pela terra, e abriram-se feridas malignas e dolorosas naqueles que tinham a marca da besta e adoravam a sua imagem. Nesta primeira taça, é possível perceber que todos aqueles que tiveram o número da besta se prostrarem diante dela serão castigados com feridas horríveis. Por se entregarem ao anticristo, sofrerão a ausência do Senhor e sentirão aflição todos os homens sem Deus. A segunda taça é o capítulo 16, versículo 3, que diz assim: O segundo anjo derramou a sua taça no mar, e este se transformou em sangue como de um morto, e morreu toda criatura que vivia no mar. Durante os avisos dados pelas trombetas, vimos que só a 1/3 dos mares haviam sido atingidas, mas no derramamento da segunda taça, o mar foi completamente destruído, tendo se transformado em sangue. Mas não como em outras passagens do Antigo Testamento. Desta vez, se transformará como sangue de um morto. Toda criatura que vive no mar morrerá. Pensa na fome que isso trará e no ambiente de destruição. É aterrador. A terceira taça. Durante o derramamento dessa taça, acontecerá algo horrível, que com certeza causará pavor em todos aqueles que decidiram em não seguir os caminhos do Senhor. Veja o que está escrito. E o terceiro anjo derramou a sua taça nos rios e nas fontes das águas, e se tornaram em sangue. E ouve o anjo das águas, que dizia: Justo és tu, ó Senhor, que és e que eras e que hás de ser, porque julgastes estas coisas. Visto como derramaram o sangue dos santos e dos profetas, também tu lhes deste o sangue a beber, porque disto são merecedores. Ouvi outro do altar, que dizia: Na verdade, ó Senhor, Deus Todo-Poderoso, verdadeiros e justos são os teus juízos. Esta passagem está em Apocalipse 16, versículo 4 ao 7. Diferente da segunda taça, ela será derramada sobre a fonte das águas e rios. Isso significa que não haverá água potável, pois a fonte das águas implica dizer que são as nascentes, os rios. Imaginem, os mares já estarão destruídos. As nascentes e os rios também tornará a vida um verdadeiro terror. As pessoas sentirão tanta sede que terão que consumir a água contaminada. Os perseguidores dos santos sempre tiveram nos mais altos postos da sociedade, sempre foram a elite. Essa passagem diz que essas pessoas terão que consumir essa água. Como nunca houve justiça no mundo, lendo esta passagem, é possível ver que Deus não deixará em vão os injustiçados. Ele é o perfeito justo. Para confirmar esta interpretação, vejamos em Apocalipse 6, versículo 9 ao 11. Aqueles que foram perseguidos por causa da fé em Jesus Cristo, os mártires, eles clamaram a Deus por justiça contra os seus malfeitores. E é devido a isso que no versículo 7, o anjo canta: Ó Senhor Deus Todo-Poderoso, verdadeiros e justos são os teus juízos. A quarta taça. À medida que cada taça é derramada, pior fica a situação para os ímpios. A justiça de Deus fica mais implacável. Vejamos lá em Apocalipse 16, versículo 8 ao 9. Está escrito: O quarto anjo derramou a sua taça no sol, e foi dado o poder ao sol para queimar os homens com fogo. Estes foram queimados pelo forte calor e amaldiçoaram o nome de Deus, que tem domínio sobre essas pragas. Contudo, se recusaram a se arrepender e a glorificá-lo. Antes, quando ainda estava no período dos avisos,
onde as trombetas foram tocadas, o Senhor nosso Deus escureceu o sol, mas para os ímpios isso não foi o suficiente para se arrependerem. Então, na quarta taça, Deus fará com que o sol esquente e cause um enorme calor. Mas a palavra de Deus é clara. Mesmo diante do terror que será enfrentado, mesmo diante da ira de Deus, as pessoas não se arrependerão, não pedirão perdão e não clamarão pela misericórdia de Deus. Pelo contrário, isso fará aumentar seus pecados, pois blasfemarão ainda mais contra Deus. No início do vídeo 1, mostrei a vocês uma pergunta do capítulo 15 de Apocalipse, que é a seguinte: quem não temerá e não glorificará o teu nome, ó Senhor? Aqui trago a resposta a vocês. A cegueira do ímpio é tão grande porque é perverso, frio e ausente da bondade de Deus, que mesmo submetido ao completo terror, blasfema contra Deus, o Todo-Poderoso. No derramamento da quinta taça, isso virá diretamente sobre Satanás. E está escrito: o quinto anjo derramou a sua taça sobre o trono da besta, cujo reino ficou em trevas. De tanta agonia, os homens mordiam a própria língua e blasfemavam contra Deus do céu, por causa das suas dores e das suas feridas. Contudo, recusaram-se a arrepender-se das obras que haviam praticado. Está escrito em Apocalipse 16, do versículo 10 ao 11. Aqui, a besta será atacada com o derramamento da quinta taça. O seu trono será atingido. O seu trono é o centro do governo do anticristo. Haverá um grande desespero porque a besta, que será o grande líder das pessoas nesse momento, então a sociedade entrará em colapso. Deus humilhará a grande besta. Mesmo assim, não sentirão arrependimento. As pessoas blasfemarão mais ainda. Este fato só mostra o quanto Deus é justo, porque, por mais difícil que possa ficar para eles, não querem a Deus e a sua misericórdia. Sentirão muita dor, ficarão fracos e desolados, mas ainda assim buscarão forças para blasfemar contra Deus. No derramamento da sexta taça é o que ocorrerá o Armagedon, porque, mesmo diante de tanto sofrimento, as nações e suas forças malignas se unirão para guerrear contra Israel. Vejamos o que está escrito na palavra do Senhor. O sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e secaram-se as suas águas para que fossem preparado um caminho para os reis que vêm do Oriente. Então vi saírem da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta, 3 espíritos imundos semelhante a rãs. São espíritos de demônios que realizarão sinais miraculosos. Eles vão aos reis de todo o mundo, a fim de reunir luz para a batalha do grande dia do Todo-Poderoso. Apocalipse 16, do versículo 12 ao 16. Eis que venho como ladrão. Feliz aquele que permanece vigilante. Conserva consigo as suas vestes, para que não ande nu e não seja visto sua vergonha. Então os 3 espíritos os reuniram no lugar que, em hebraico, é chamado Armagedon. Armagedon tem um significado, e este é montanha de Imegido. Esta montanha existe e fica na região de Israel. Essa região será o palco da batalha final entre o diabo e Jesus. Está escrito na palavra de Deus que sairá 3 espíritos malignos semelhantes a rãs e imundos da boca do dragão, da boca do falso profeta e da boca da besta. Estes espíritos influenciarão os líderes de cada nação a se reunirem contra os judeus em Jerusalém. O objetivo é destruir o povo de Israel e tentar impedir que a volta de Cristo, consequentemente, impedir o julgamento final. A palavra de Deus conta que se os dias não fossem abreviados, nem os escolhidos suportariam. Assim que estas coisas acontecerem, a palavra do Senhor mostra que Jesus Cristo aparecerá como um ladrão para livrar o seu povo e destruir o anticristo com o sopro de sua boca. O derramamento da quinta taça nos faz remeter à passagem do livro de Juízes, capítulo 4 e 5. O povo de Israel estava sob ataque do grande e poderoso exército do rei Jabim. Para não morrerem, tinham que se esconder,
Mas Deus avisa ao povo, através de Débora, que entregaria o seu inimigo nas suas mãos. E assim aconteceu. O próprio Senhor derrotou o exército e entregou aquele inimigo nas mãos do povo de Israel. O interessante é que essa batalha do passado aconteceu no mesmo lugar onde a sexta taça será derramada, em Megido. Aquilo que o inimigo tanto luta e lutará para que não aconteça irá ocorrer no derramamento da sétima taça. Acontecerá o grande juízo final, momento mais aterrador da humanidade. E vejamos o que diz a Bíblia neste ponto. O sétimo anjo derramou a sua taça no ar, e do santuário saiu uma forte voz que vinha do trono, dizendo: Está feito. Houve então relâmpagos, vozes, trovões e um forte terremoto. Nunca havia ocorrido um terremoto tão forte desde que o homem existe sobre a terra. A grande cidade foi fracionada em 3 partes, e a cidade das nações desmoronaram. Está escrito em Apocalipse 16, do versículo 17 ao 21. Deus lembrou-se da grande Babilônia. Ele deu o cálice do vinho do furor da sua ira. Todas as ilhas fugiam, e as montanhas desapareceram. Caíram sobre os homens, vindas do céu, enormes pedras de granizo, de cerca de 35 quilos cada. Eles blasfemaram contra Deus por causa do granizo, pois a praga foi terrível. E está escrito lá em Apocalipse 16, versículo 17 ao 21. A consumação foi anunciada por uma vez que saiu do santuário de Deus, ou seja, a própria voz de Deus, segundo a visão do apóstolo João. A voz dirá: Está consumado. Então todos saberão que a ira de Deus terá seu fim, terá sido concluída. O mundo receberá a taça com o vinho do furor de Deus descrito em Apocalipse 14. Posteriormente, a grande Babilônia é despedaçada e o governo, o império do anticristo será destruído. As cidades e nações são arruinadas, todas as ilhas se deslocam, as montanhas desaparecem e pedras enormes caindo do céu em cima daqueles que não serviram a Deus. Tudo isso representa o terror no dia do juízo de Deus para os pecadores. Lendo todas estas coisas e vendo as evidências de que tudo isso se aproxima, é que alerto aos irmãos que me assistem agora para que reflitam também sobre os seus sentimentos e seus desejos, para que possamos, todos, sermos os salvos e não os blasfemadores do Senhor. Bom, meus amados irmãos, e chegamos aqui ao fim do vídeo. Quero agradecer por todos terem permanecido até aqui e pedir para que vocês não se esqueçam de compartilhar, de curtirem, de comentarem e de ativarem as notificações para me ajudar com o canal. Só assim é que eu vou conseguir fazer com que o canal cresça. Muito obrigado e até um próximo vídeo.